Olá, boa tarde para você. Pelo menos 22 pessoas morreram após um incêndio em uma fábrica de baterias de lítio na Coreia do Sul. O incêndio ocorreu ao sul da capital Seul, em uma fábrica que pertence ao grupo sul-coreano Aricel, especializado em baterias. Segundo informações, as baterias estavam sendo examinadas pelos trabalhadores quando explodiram. 20 estrangeiros estão entre os mortos, entre eles chineses, uma pessoa do Laos e uma de nacionalidade desconhecida. Equipes afirmaram que os corpos ficaram gravemente queimados e que a identificação completa das vítimas deve levar tempo. Segundo a mídia sul-coreana, grande parte do incêndio já foi controlada. O presidente da Coreia do Sul pediu às autoridades que mobilizem todos os funcionários e equipamentos disponíveis na busca e resgate de pessoas. No momento da explosão, cerca de 100 pessoas trabalhavam na fábrica. A Coreia do Sul é um produtor importante de baterias. As peças de lítio altamente inflamáveis são utilizadas em vários setores, principalmente nos carros elétricos e computadores portáteis. As causas serão investigadas. Rússia estuda mudar regras para o uso de armas nucleares. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. Até já. Homens armados atacaram sinagogas e igrejas em 2 cidades no sul da Rússia. Dezenas de pessoas, vários policiais e um religioso foram mortos. As autoridades confirmaram a morte de 6 atiradores. Esta sinagoga foi tomada pelas chamas depois de ser cercada pelos criminosos. Além do templo judaico, 2 igrejas cristãs e um posto policial foram alvo dos invasores. Essas imagens mostram policiais russos do lado de fora de uma igreja ortodoxa russa, onde há relatos de diversas vítimas baleadas. Do lado de dentro, atiradores disparam em direção aos oficiais. Neste outro flagrante, é possível ver os atiradores de preto cercando uma rua e realizando vários disparos. Criminosos montaram barricadas e armaram uma emboscada contra os agentes da polícia. Os ataques aconteceram em 2 cidades da província do Daguestão, extremo sul da Rússia. A região é predominantemente islâmica e a minoria de judeus e cristãos se concentra nas 2 cidades que foram invadidas. Segundo as autoridades, dezenas de vítimas morreram durante os ataques. 6 atiradores também acabaram mortos e muitos chegaram a fugir. Nenhum grupo extremista reivindicou os ataques até agora. O caso acontece 3 meses depois de um atentado terrorista a um teatro na capital Moscou, que terminou com mais de 130 mortos. Neste episódio, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria. A Rússia, maior potência nuclear do mundo, começou a atualizar a doutrina nuclear. Foi o que disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira. O presidente russo, Vladimir Putin, já tinha comentado sobre o assunto, estabelecendo as condições sob quais armas poderiam ser usadas. Segundo um membro sênior do parlamento, Moscou poderia reduzir o tempo de tomada de decisão estipulado na política oficial para o uso de armas nucleares, se acreditar que as ameaças estão aumentando. A guerra na Ucrânia desencadeou o maior confronto entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos de 1962. Em Tel Aviv, Israel, uma praça se transformou no símbolo da luta dos familiares que têm parentes e amigos levados pelos terroristas do Hamas. A ampulheta marca o tempo e não deixa esquecer. Os reféns ainda estão lá. Há ainda muitos apelos. Libertem os sequestrados. São homens, mulheres e crianças que foram levados em 7 de outubro do ano passado pelos terroristas que invadiram o território israelense. Essa é a chamada Praça dos Reféns e Desaparecidos. Fica no coração de Tel Aviv. Cada homenagem tem um significado. Esta mesa é uma das primeiras exibições que a gente vê ao chegar na praça. Este lado, onde os lugares estão cuidadosamente organizados, representa cada refém que já voltou. Já essa parte da mesa simboliza as vítimas que seguem presas na faixa de Gaza.
Ainda estão sequestrados a irmã do meu genro, o namorado dela e o irmão dele, lamenta o argentino Marcelo, que é diretor de produção de uma fábrica de caixas. No dia do ataque do Hamas, a filha do Marcelo, grávida de 38 semanas, e os netos conseguiram se salvar. Mas o genro, que era enfermeiro e saiu para ajudar, não voltou. Há cerca de 2 semanas, a família recebeu a notícia de que ele morreu. 116 pessoas ainda estão sob o poder dos terroristas. Não se sabe em que condições. O governo israelense diz que trabalha para trazer todos os reféns de volta para casa. Esta instalação simula um túnel do Hamas. A sensação é de estar em meio ao conflito que acontece na faixa de Gaza. A gente anda pelo corredor e escuta sons de bombardeios. Em poucos segundos, quase não há claridade alguma. A Praça dos Sequestrados se tornou um ponto para amigos e familiares se conectarem aos reféns. Há pessoas que ficam aqui durante dias e não voltam para casa nem mesmo para descansar. Foi o caso de Avihai Brodut, que no início da guerra fez vigília em frente ao Ministério da Defesa, do outro lado da rua, pedindo o resgate da esposa e dos filhos. Depois, ele migrou para a praça. A família de Avihai foi resgatada no final do ano passado. O Léo é guia em Israel, onde vive há mais de 15 anos. Depois que a guerra começou, ele passou a levar grupos até a Praça dos Reféns. Um dos objetivos da praça também é confortar essas famílias para que eles possam sentir que eles não estão sozinhos. Uma força que está por toda parte, no que se vê, no que se ouve e no que se sente. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, viajou aos Estados Unidos para negociações cruciais sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu para acelerar o processo de desbloqueio dos envios de armas e munições por parte dos Estados Unidos. Em uma reunião do gabinete, ele afirmou que o desentendimento com Washington, que critica o elevado número de mortes de civis em Gaza, será resolvido em breve. Nesse contexto de tensão, o ministro da Defesa viajou aos Estados Unidos. Durante a visita, ele vai fazer negociações que descreveu como cruciais sobre a guerra na faixa de Gaza contra o movimento Hamas e o aumento das tensões no Líbano com o grupo pró-iraniano Hezbollah. Enquanto isso, os bombardeios israelenses na faixa de Gaza não param. Nas últimas horas foram registrados ataques na cidade de Gaza, no norte, no centro e arredores de Rafah, ao sul do enclave palestino, e disparos de tanques contra o campo de refugiados no centro. Já a frente norte de Israel registra uma escalada de violência entre o exército e o Hezbollah, aliado do Hamas, o que levanta receios sobre a expansão do conflito na região. Imagens de um palestino amarrado a um jipe militar israelense provocaram indignação. Soldados israelenses amarraram um homem na frente do veículo durante uma operação na cidade de Jenin, na Cisjordânia. As imagens viralizaram. O homem é Mujahid Abad, de 24 anos, natural do campo de refugiados Jenin. Ele estava na casa de amigos no norte da Cisjordânia ocupada. O exército de Israel admitiu que o homem ficou ferido durante uma operação antiterrorista e afirmou que a conduta não está de acordo com os seus valores e que vai investigar o ocorrido. Equipes encontraram o corpo de uma pessoa que estava desaparecida nas inundações da Suíça. Segundo as autoridades, a vítima fatal é um homem que foi arrastado pela enxurrada. Além do transbordamento de rios causado pelo degelo da neve, houve também deslizamentos de terra. Durante as buscas, uma mulher foi encontrada com vida embaixo dos escombros. Equipes continuam procurando por 2 pessoas que permanecem desaparecidas. No Chile, a polícia resgatou um homem que ficou com o carro sob a neve depois de uma avalanche. O veículo estava na estrada de uma região montanhosa próximo à capital Santiago. Usando pás e uma escavadeira, os agentes conseguiram retirar a neve acumulada e abrir o porta-malas do carro. O motorista saiu emocionado e abraçou um dos socorristas.
Uma festa em um iate terminou com 13 pessoas presas. Isso porque os suspeitos foram acusados de causar um incêndio florestal em uma ilha. Isso aconteceu porque essas pessoas lançaram fogos de artifício que acabaram caindo na ilha de Hydra, na Grécia. As chamas destruíram grande parte da floresta. 6 aviões e 2 equipes de bombeiros se mobilizaram para conter as chamas, que já foram controladas. A Grécia tem sofrido muito com o calor e o tempo seco, que potencializa ainda mais as chances de incêndios florestais. Depois que as autoridades identificaram esse iate de luxo, passageiros e tripulantes foram detidos e liberados logo em seguida. Todos vão passar por uma audiência ainda esta semana. Uma mulher foi salva por pouco depois de escorregar de um trem em movimento. O trem passa e a mulher aparece arrastada pela roupa. Por sorte, um guarda que estava na plataforma consegue puxar a vítima. Esse caso aconteceu na Índia. A mulher foi tentar embarcar na locomotiva já em movimento. E aí, pelas imagens, o óbvio, né? Isso acabou não dando certo e por pouco não terminou em tragédia. Mais de 1.300 pessoas morreram na Arábia Saudita durante a peregrinação anual a Meca, devido ao calor intenso. As autoridades do reino informaram neste domingo que 80% dos que morreram não tinham autorização e tiveram que caminhar longas distâncias, expostos diretamente ao sol e sem condições adequadas. Nos últimos anos, o calendário lunar do Islã fez com que este rito coincida com o verão escaldante na Arábia Saudita. Os termômetros passaram dos 50 graus. Mais de 1.800.000 fiéis se reuniram e apenas 200.000 deles moram no país. Os vistos são concedidos pela Arábia Saudita de acordo com o sistema de cotas por país. E em casos como o do Egito, depois são sorteados entre os fiéis. Para serem elegíveis, eles devem recorrer a agentes de viagens confiáveis, muitas vezes caros. Por esse motivo, muitos tentam evitar os circuitos oficiais, mesmo correndo o risco de serem presos e deportados se forem descobertos. Nos Estados Unidos, 5 homens foram condenados à prisão por causa de uma plataforma ilegal de filmes e séries. O conteúdo disponível era maior que a soma dos catálogos de 4 grandes empresas que prestam esse serviço no país. A plataforma pirata cobrava um valor equivalente a R$ 54 por mês. Nas investigações feitas pelo FBI, a Polícia Federal Americana, foi descoberto que o site hospedava milhares de episódios de programas de televisão, séries e filmes, incluindo os que estavam nas principais plataformas de streaming dos Estados Unidos. O catálogo era maior que o de todas as empresas juntas. No total, 5 homens envolvidos no esquema fraudulento iniciado em 2007 foram condenados à prisão por conspiração para cometer violação criminal de direitos autorais. O líder do grupo ainda foi condenado por lavagem de dinheiro, podendo pegar até 48 anos de prisão. Já a sentença dos outros criminosos pode ser de até 5 anos. No comunicado, o FBI afirma que irá investigar aqueles que lucram ilegalmente com os trabalhos criativos de outros. Um estudo feito por uma universidade britânica estima que mais de 17 milhões de pessoas em 28 países europeus acessaram sites ilegais de streaming em apenas um ano. Segundo a pesquisa, os britânicos e os irlandeses estão entre os que mais consomem conteúdos ilegais. O estudo ainda mostra que a pirataria causa prejuízos equivalentes a quase 17 bilhões e meio de reais por ano. A União Europeia criou uma plataforma de cooperação entre os países do bloco para combater o streaming ilegal. Este ano, com foco em eventos esportivos como as Olimpíadas. No Brasil, a Anatel tem um laboratório dedicado ao combate à pirataria audiovisual e trabalha com outros órgãos da administração pública para apreender aparelhos irregulares. Estima-se que entre 30 e 40 milhões de pessoas usem serviços ilegais de streaming no país. Este especialista em proteção de dados e direito digital explica que quem usa esse tipo de serviço corre risco de ter informações pessoais roubadas.
A pessoa que contrata esse tipo de serviço ilegal, ela comete um crime. Mas mais do que o crime, ela corre um risco muito grande, porque esses serviços eles são via internet. Então, ela precisa necessariamente abrir a sua rede de Wi-Fi, colocando ali a sua senha, para essas organizações criminosas que vendem os serviços de streaming, eles invadirem o seu notebook, invadirem o seu celular, copiar, coletar informações, por exemplo, bancárias, senhas, é muito fácil e isso é muito comum. A Alemanha está recebendo a Eurocopa, que é o campeonato europeu de futebol entre seleções. E até o trânsito de uma região do país está sendo afetado pela competição. Isso porque os semáforos da cidade de Frankfurt ganharam uma nova configuração. As tradicionais silhuetas foram substituídas por versões temáticas do esporte. Agora, o sinal de pare é um árbitro aplicando o cartão vermelho. Já o siga virou um jogador chutando uma bola. É pra lá de criativo, né? Agora estão dizendo que os alemães não querem que volte atrás depois dos jogos, que continue assim para sempre. E falta pouco para os Jogos Olímpicos de Paris e os franceses se preparam para proporcionar uma abertura que promete ser um verdadeiro show. Os testes para garantir a segurança do evento são constantes. 50 barcos que vão carregar os atletas na abertura dos Jogos Olímpicos navegaram nas águas que cortam a capital francesa. Uma prévia do que vai acontecer no dia 26 de julho. Queremos treinar a habilidade de navegar em linha, um atrás do outro e, acima de tudo, com sincronização precisa, explica o diretor de cerimônias dos Jogos Olímpicos. Os testes também são necessários porque o evento, ao ar livre, está sujeito a uma série de ameaças. A cerimônia, com um desfile de 200 delegações olímpicas, terá helicópteros militares protegendo o espaço aéreo e controle de entrada. A polícia francesa designou o entorno do Rio Sena como uma área de alta segurança. Para se aproximar daqui, já nos dias que antecedem os Jogos, será preciso fazer um registro online e os antecedentes criminais serão verificados pelas autoridades. Quem receber autorização vai ter um código no telefone celular para mostrar aos agentes. O chefe de polícia de Paris explica que o teste desta semana atraiu uma grande aglomeração de curiosos, o que dá uma pista dos desafios no dia da cerimônia. Estamos vendo que muita gente se juntou nas pontes e nos cais para ver os barcos. Então, hoje protegemos o perímetro numa configuração parecida com o que será no dia 26 de julho, ele explica. Os ensaios dos barcos atrasaram porque os últimos meses foram muito chuvosos em Paris. Mas nas próximas semanas, com previsão de tempo mais seco, tudo deve ser finalizado a tempo, de acordo com a ministra francesa dos Esportes e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É nosso compromisso. Cada dia é importante para proporcionar aos franceses este grande momento, a cerimônia de abertura que todos merecem, declarou Amélie Oudéa-Castéran. La cérémonie d'ouverture qu'il mérite. E Paris inaugurou uma estátua em homenagem aos Jogos Olímpicos de 2024, sediados na capital francesa. A obra é de uma artista americana. A escultora Alison Sarr criou uma estátua dedicada à multiculturalidade e aos Jogos Olímpicos, que aparecem representados como uma mulher negra com um ramo de oliveira e uma chama dourada sentada diante de 6 cadeiras que simbolizam os continentes. A obra da artista americana foi inaugurada neste domingo na Champs-Élysées, na capital francesa. Segundo o presidente do Comitê Olímpico, Thomas, a estátua representa a busca pelo diálogo e busca reunir todas as diferentes culturas do mundo em uma competição pacífica. A artista norte-americana de 68 anos tem um ateliê na região central da França. Segundo um comunicado, Alison foi escolhida para conceber a escultura pelo compromisso com os valores humanistas e pacifistas do olimpismo.
Um surfista famoso que participou de cenas do filme Piratas do Caribe morreu depois de ser atacado por um tubarão no Havaí. Tamayo Perry tinha 49 anos. Segundo as autoridades americanas, ele surfava quando foi atacado. Perry chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Vencedor de várias competições internacionais, Tamayo trabalhava atualmente como professor de surf e socorrista. Mulheres de uma aldeia indígena do Equador criaram uma forma de combater o preconceito e se divertir ao mesmo tempo. Um jogo simples, mas que representa muito. Numa vila ao norte do Equador, uma bola e pequenas traves de madeira são o bastante para mulheres mudarem a própria realidade. Proibidas de praticar futebol, que inclusive é bem popular entre os homens da região, elas inventaram o handball com saia anaco, que são esses tradicionais vestidos indígenas. As partidas têm 2 tempos de 25 minutos e são disputadas em campos com a metade do tamanho dos usados em jogos de futebol. E não existe posição fixa e nem goleiras. As únicas obrigações são conduzir as bolas com as 2 mãos e não usar os pés. E o gol, ao contrário do que a maioria pode imaginar, é apenas um detalhe. O objetivo não é vencer. O objetivo é quebrar a nossa rotina diária, nos dar tempo como mulheres, criar o nosso próprio espaço. Corremos de um lado para o outro com a bola, rimos, nos divertimos. O movimento do corpo também nos fortalece e nos faz esquecer todos os problemas que temos fora de casa. Nos olvidamos todo o problema que temos fora de casa. Depois do fim de cada jogo, o que fica é a certeza de algo que elas já sabiam antes mesmo de qualquer proibição, brincadeira ou esporte. Podemos fazer tudo, podemos dar conta de tudo. Podemos trabalhar, cuidar da casa e nos dedicar ao esporte. Moradores participaram de um desfile dedicado ao Fusca. O evento aconteceu na Cidade do México. O Dia Internacional do Fusca, esse famoso modelo de automóvel, foi comemorado no último sábado. Mas moradores mexicanos se reuniram para celebrar a data no domingo. Desfiles são realizados em homenagem ao veículo que durou mais de 50 anos no país. O Fusca, ou Vocho, como é conhecido no país, pode ter sido descontinuado anos atrás, mas os modelos vintage restaurados continuam desfilando pelas ruas, onde ainda são muito populares. Antes usados como táxis, os veículos costumavam lotar os quarteirões da cidade. O visual peculiar do automóvel despertou o fascínio de muitas pessoas ao redor do mundo. Durante muito tempo, o Fusca foi conhecido como o carro do povo. A produção de modelos mais antigos foi interrompida em 2003 no país. Das versões mais recentes, a fabricação parou em 2019. Agora, poucos deles são vistos na área metropolitana de 23 milhões de pessoas. Na China, novidades encontradas nas prateleiras de supermercados estão fazendo um grande sucesso, literalmente. Diversas pessoas foram vistas nos últimos dias carregando embalagens de salgadinhos e de outros produtos em tamanhos realmente gigantes. A novidade faz parte de uma estratégia que foi colocada em prática com o objetivo de alavancar as vendas. As empresas apostaram na ideia de que os pacotes tamanho jumbo agradariam principalmente ao público que gosta de compartilhar conteúdos nas redes sociais. Os vídeos de unboxing, ou seja, das embalagens sendo abertas, se tornaram uma grande tendência. Sem contar, é claro, que as mercadorias são capazes de chamar a atenção de qualquer um e
acabam se destacando bastante nas gôndolas de lojas e mercados. Vale dizer, porém, que os produtos, de um modo geral, não aumentaram de tamanho e que os pacotões Jumbo carregam somente diversas embalagens menores do mesmo produto no interior. Mesmo assim, dados preliminares já apontam para um aumento nas vendas e, desta forma, os envolvidos na iniciativa estão bastante empolgados. Eles acreditam que essa ideia irá se espalhar por outros países e que os pacotões ainda vão ocupar as prateleiras de casas e de comércios por todos os lados. Uma versão moderna de histórias em quadrinhos está conquistando vários fãs na Coreia do Sul. Batizados de Webtoons, esses gibis estão disponíveis apenas online. Além disso, o formato deles é totalmente adaptado e compatível com dispositivos móveis. E o sucesso não se limita aos consumidores. O mercado desse produto tem se mostrado bastante lucrativo. Uma plataforma de hospedagem de quadrinhos já até fez uma oferta na Bolsa de Valores americana. Além disso, algumas obras já inspiraram a criação de séries no streaming. E essa edição do Mundo Record News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Boa semana. Vem aí o Conexão Record News com Kelly Godoy.